4 horas, 1 minutinho, seguimos ao vivo aqui no Tarde Band News e nosso assunto agora é saúde. Um aspecto que às vezes é deixado de lado é quando a gente fala de saúde mental. E o Janeiro Branco é uma campanha que destaca as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Para falar sobre isso, eu converso agora com o psiquiatra Agamenon Honório. Tudo bem, doutor? Boa tarde, obrigada por nos atender. A gente fala de Janeiro Branco, mas em dezembro muita gente já fica com a cabeça mais mexida ainda em razão das festas, dos encontros, não é mesmo, doutor? Com certeza. Boa tarde, telespectadores, quem faz o jornalismo da Band. Então, assim, o Janeiro Branco, a importância dessas campanhas de prevenção, ele vem nesse momento a calhar, porque geralmente nos fins do ano, nas festas de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, as pessoas aparecem mais ainda com esse quadro de ansiedade, esses quadros afetivos, de humor, e que desponta na população com grande importância, né? E precisa de um tratamento, precisa de uma prevenção, na verdade. E ainda tem gente que acha que essa questão de depressão, né, de crises de ansiedade é frescura, mas é doença e doença grave, não é, doutor? Sem dúvida, sempre foi tratado dessa maneira. Inclusive, até do meio médico, quando se falava em psiquiatria, se falava, vai tratar da doença mental como se pudéssemos separar o corpo da nossa mente, da nossa cabeça. E tudo é uma integração. Nós somos pessoas, somos seres emotivos, afetivos. Nós vivemos com emoções, somos emotivos. E as alterações das emoções afetam profundamente o nosso estado geral e pode ser gerador de doenças orgânicas. Existem vários gatilhos que podem desencadear essas crises, né, doutor? Sim, os gatilhos, por exemplo, a ansiedade, o estado de ansiedade, é natural, é normal que nós tenhamos a nossa vida, assim, a própria agitação, digamos assim, que temos do dia a dia, ela pode ser dentro de um limite, mas tudo que ultrapassa aquele limite, em que há assim, uma ansiedade incontrolável, em que não há controle sobre si mesmo, agitação, insônia, alterações, é um ônus extremamente elevado, porque vai tirar essa pessoa do trabalho, muitas vezes do convívio familiar e de uso de medicamentos. Haja vista que o Brasil é um dos países que mais utiliza benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos controlados, tarja preta e que causam dependência, né? E por que, doutor? Alguma causa específica de fazer com que o brasileiro esteja entre uns dos mais afetados por essas causas de doenças mentais? Não que esteja mais afetado pelas doenças mentais, mas sabemos que a doença mental ela perpassa por vários caminhos. Temos o lado, que podemos dizer assim, social, o lado individual de cada um, a nossa cultura, tudo isso são assim, é um conjunto de fatores. Nesse momento, vivemos momentos difíceis no mundo, a pandemia, ela age como um fator estressante. As pessoas têm um estresse pós-traumático porque estão vivendo momentos muito difíceis, principalmente aqueles que foram acometidos pela doença, como também foram segregados, foram afastados do convívio familiar. Então, isso está no mundo inteiro, mas assim, de uma certa forma, o brasileiro, ele tem essa facilidade de conseguir tratar ou de tomar medicamentos de tarja preta, remédios controlados, com uma facilidade que a gente não vê em alguns outros países. Doutor, então vamos lá. Qual que é o momento de buscar ajuda médica? Qual que é o momento de fato, né, buscar se direcionar a um tratamento através de medicamentos, para que você não chegue ao médico já numa crise muito evoluída? Então, nós fazemos o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e temos como, assim, não é uma medicina alternativa, mas é uma alternativa de tratamento. Haja vista que é uma medicina milenar e que há muitos anos é tratada nos países orientais, como a China, como o Japão, e veio para o Brasil também há pouco mais de 60, 50 anos. Hoje temos a especialidade médica. Então, assim, aliados ao tratamento convencional, a acupuntura desponta como um tratamento inócuo, de eficácia comprovada, pelos estudos que foram feitos através das universidades e mostrando os efeitos que ela pode exercer e, com isso, diminuir o uso abusivo dos medicamentos. Não quer dizer que não se possa também utilizar os medicamentos, mas de uma maneira mais, digamos, mais coerente, de uma maneira em que não possa haver para a população um risco. E as pessoas que têm esses quadros
que podem procurar o psiquiatra através do CAPS, através do SUS. É por isso que podemos e devemos fortalecer cada vez mais o Sistema Universal de Saúde, o SUS, que é onde pode dar um apoio maior para que essas pessoas possam adquirir e fazer um tratamento correto. Até porque uma pessoa que, enfim, consegue se recuperar de um caso, de um quadro de distúrbio mental, ele consegue até se recuperar de outras doenças, não é, doutor? Sim, e as doenças mentais, elas podem vir sozinhas, mas elas estão acompanhadas muitas vezes de outras doenças também. Uma pessoa que tem um câncer, uma pessoa que teve Covid, as pessoas que tiveram Covid sabem disso, sabem que as sequelas da pós-Covid, como a ansiedade, como os transtornos afetivos, como por exemplo a depressão, elas perduram muitas vezes por mais de um ano e meio. E é preciso que se busque cada vez mais esse tratamento, interagir com essa equipe multidisciplinar, seria o psiquiatra, o psicólogo, o acompanhamento do terapeuta ocupacional, o medicamentoso, quer dizer, tudo isso dentro de uma estratégia para que possamos combater e tratar verdadeiramente os sintomas mentais, e não somente fazer uso de medicamentos que podem causar hábitos de dependência. Até porque também, né, doutor, existem pessoas que usam esses medicamentos e que na cabeça delas, elas nunca vão conseguir viver sem esses medicamentos. Quer dizer, é possível, existe um tratamento até para o desmame desses medicamentos. Como é feito, né? Como é que o senhor pode explicar justamente para essa pessoa que acha que nunca vai conseguir mais ter uma vida equilibrada sem um medicamento? Geralmente acontece isso com o paciente crônico, aquele que usa o medicamento cronicamente, aquele que vai para o ambulatório e busca a receita, o receituário somente. Muitas vezes não faz uma avaliação, não é feita uma avaliação para esse paciente. No momento em que as terapias que podem ser feitas, como a psicoterapia, como o tratamento com a acupuntura, homeopatia, a fitoterapia, a arte-terapia, quer dizer, cada um delas tem uma ação muito importante, e esse desmame pode ser feito a partir da introdução dessas técnicas. Quando você faz acupuntura com o paciente, você está modulando aquele sistema nervoso que está afetado, que ele está alterado, ele está diminuído ou está aumentado. Então, nós temos essa nossa capacidade de autorregulação do corpo. Essas agulhas de acupuntura, elas atingem esse sistema nervoso através dos nervos, através de estruturas que vão modular a própria serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o cortisol, porque nós vivemos num mundo meio agitado. Cortisol, noradrenalina, agitação, a gente vive no estado de alerta. Então, assim, a busca pelo estado de alerta, desse estado de contemplação, eu até falo para o paciente, olha, existe uma coisa maior do que isso, do que estar só no seu mundo, existe um mundo maior do que isso tudo. E esse desmame pode ser feito através de um profissional habilitado. A gente chega numa época de final de ano, reta final, né, última semana do ano, e as pessoas começam a repensar, né, como foi esse ano de 2021 nas suas vidas, o que querem para 2022, para quem vive essa vida acelerada, essa vida que propicia esses próprios distúrbios mentais, essas crises de ansiedade que foram altamente impactados pela pandemia, né, pelo distanciamento social. Quais são os gatilhos que podem ser repensados para um novo ano, quando a gente pensa, nossa, eu quero uma vida melhor, quero uma versão melhor minha, quero me livrar de certos desconfortos até mentais. O que pensar para se reprogramar, para ter uma melhor qualidade de vida, quando a gente até fala nas consequências mentais que isso vai nos trazer? Sem dúvida, esses são gatilhos mesmo, porque o fim do ano é como se você estivesse afunilando aquele tempo em que eu posso dizer, eu fui vitorioso, eu tive glórias, vitórias, eu tive derrotas, eu fui derrotado, né? Então, assim, o encontro das pessoas nas festas de Natal ou na festa do Ano Novo. Eu sempre falo para os meus pacientes, viva o aqui e agora. É o momento mais importante da sua vida, é o seu eu com você mesmo. Porque não posso dizer, será bom o ano de 2022 se eu não estou bem agora nesse ano de 2021, nesse momento. Então te prepara
para o momento, não é para o futuro, mas é para o presente sempre. Se apresenta como eu contigo mesmo a todo momento, que tu terás em todo tempo, qualquer um, 2022, 2023, porque senão você vai projetar sempre para o futuro alguma coisa que você não pode dominar. Você não pode dominar o tempo, você é o senhor do seu tempo consigo mesmo. Então, quando a gente tem essa convicção do eu que está aqui agora comigo, é mais fácil você estar junto de si, estar junto do outro e ter uma projeção melhor para o seu futuro. Doutor, muito obrigada pela entrevista, bom finalzinho de ano e ótimo 2022 para o senhor. Obrigada pelas dicas, viu? Tá bem, uma boa tarde, tá? Um bom ano novo. Até mais. Até. 4h11 da tarde, a gente vai para um intervalo e já volta com outras notícias para você. Não saia daí. Até já.